Olá, eu sou a Maria Ângela Brandão e dentro do workshop do Hepatoped Talks eu escolhi esse tema de discussão, a colangite esclerosante primária, por considerar que é um tema particularmente desafiador na prática clínica pediátrica. E como vocês vão ver, esse caso ele apresenta muitas dificuldades e muitas questões para serem discutidas. É um menino previamente obeso, que veio para a gente com 4 meses de história, então há 4 meses ele tinha apresentado dores abdominais, a urina de coloração escura e uma perda ponderal de 10 quilos, e depois do início do quadro, 10 dias depois, ele evoluiu com icterícia, apolia fecal e distensão abdominal sem febre. E essa dor abdominal piorou, ele acabou indo para o pronto atendimento da cidade de origem e a lipase veio muito aumentada, a amilase veio muito aumentada, uma lipase maior que 6.000, uma amilase maior que 2.000, as transaminases estavam aumentadas em torno de 300, 400, mas o que chamava atenção mesmo era um quadro de pancreatite. No ultrassom abdominal mostrava um barro biliar, ele ficou em jejum, foi tratado na cidade de origem, reduziu as enzimas pancreáticas e as enzimas hepáticas reduziram também, mas não normalizaram. E passado ali algum tempo, né, então ele tem 4 meses de história, então com 3 meses depois do início do quadro, foi feita a colicistectomia. E além da colicistectomia foi feita uma biópsia também. Nesse meio tempo, o menino recuperou o peso, não teve outras intercorrências, não queixou mais de dor abdominal, mas manteve o aumento das transaminases que passou a ser estável, né? Então ele tinha uma AST de 270, uma ALT de 291, uma fosfatase de 1341, uma gama GT de 784 e bilirrubina total de 4,25 com direta de 2,63. Já vinha com uma boa investigação com hepatite A, B, C, CMV, toxo, VDRL e EBV todos negativos. Ele tinha um PANCA positivo e um FAN de 1 para 160. A biópsia que foi feita durante a colicistectomia foi revista, a criança veio para a gente com a biópsia feita, a gente reviu essa lâmina e ela mostrava uma hepatopatia crônica em atividade de padrão biliar, em fase de transformação nodular, ou seja, cirrose associada a fibrose concêntrica periductal e intensa reação biliar portal. Então, nessa época também foi feito uma colangio-ressonância, mas aqui nós estamos trazendo para ilustrar uma colangioendoscópica retrógrada, onde a gente vê aqui nessa figura A, áreas de dilatação e estenose. Na figura B, a gente vê uma colangio-ressonância, onde tem algumas áreas onde é possível ver a dilatação, né? Vocês observam que é muito mais fácil ver a figura A do que ver a figura B, né? A colangioendoscópica retrógrada acaba trazendo muito mais detalhes, né? Mas a colangio-ressonância também é muito boa. E aqui tem o detalhe da biópsia hepática com essa deposição em lamelas ao redor do ducto biliar, que é o aspecto de casca de cebola, que é bastante característico da colangite esclerosante primária. Então, foi introduzido com esse diagnóstico o ácido ursodeoxicólico, 15 mg por quilo por dia, teve uma redução das enzimas, mas não normalizou. Então, após 3 meses de tratamento, estacionou ao redor de AST de 106, ALT de 128 e uma gama GT ao redor de 342. Caiu basicamente a metade, quase tudo. Como ele não melhorou, um ano depois, foi pensado que pudesse ter uma associação com hepatite autoimune e foi acrescentado, além do ácido ursodeoxicólico, o tratamento com prednisona e azatioprina. Mas aí ele evoluiu com muito efeito colateral. Ele ganhou muito peso, ele tinha estria, muita agressividade e apresentou uma leucopenia também, que a gente atribuiu ao uso da azatioprina. Houve uma discreta melhora das transaminases, mas nada muito significativo. E foi optado por suspender o corticoide e suspendendo melhorou muito. Então, realmente não deu certo associar o corticoide à azatioprina com o uso do ácido ursodeoxicólico.
No início de 2020, ele apresentou uma queixa de constipação e presença de sangue nas fezes no momento da defecação. Foi feita uma colonoscopia nessa época, que foi até o ilho terminal, não achou nenhuma alteração, a não ser um pólipo em reto, um pólipo céssio, recoberta por fibrina de 1 centímetro, que foi ressecado e tinha características de pólipo inflamatório colônico parcialmente ulcerado. Então, características inflamatórias, não era um pólipo amertomatoso, nem de nenhuma outra característica que não fosse um pólipo inflamatório. Um ano depois, ele passou bem, um ano depois, em 2021, ele passa a apresentar diarreia com muco e sangue, uma perda de peso progressiva, ele realmente perdeu muito, ele deixa de ser obeso e perde muito peso e não tem febre nem vômitos. É feita uma nova coloscopia um ano depois da primeira e, muito diferente da primeira. Era observado em todos os segmentos colônicos muita inflamação, perda do padrão vascular, pontilhado fibrinoso, focos de sangramento, múltiplas úlceras, perda das ultrações e principalmente num padrão decrescente em seco ao reto, e foi dado o diagnóstico de uma pancolite da retocolite ulcerativa em atividade, então com uma biópsia compatível aí com a retocolite ulcerativa. Foi introduzido o tratamento com pentasa, que é a mesalazina, sachês, não respondeu. Foi optado por fazer um step-up para infliximab. Na investigação do uso de infliximab, a gente sempre procura, possível tuberculose. E aí foi visto um PPD reagente, o raio-x de tórax era normal, não tinha nenhuma outra clínica, mas foi encaminhado então ao ambulatório de infectologia e iniciado o tratamento com isoniazida. E depois que iniciou o tratamento, a gente entrou com infliximab e associou com metrotrexate. Isso teve uma resposta não muito boa, Então foi otimizada essa terapêutica, em vez de 8 em 8 semanas, passou para 4 em 4 semanas, mas houve uma perda da resposta e aí foi indicado, então, mais recentemente, o adalimumab. Esses são os exames, em torno aí de todo o tempo de acompanhamento. A gente observa que as transaminases, a AST variou em torno dos 100 até os 200, assim como a LT. A gama-GT variou em torno dos 300, a fosfatase alcalina teve uma variação maior, e as bilirrubinas, elas são aumentadas, mas sempre às custas de direta e não num nível tão alto assim, O máximo aí que a gente observou foi bilirrubina total de 2,23, com direta de 1. O ultrassom abdominal feito com elastografia em março de 2021 mostrava um fígado de dimensões reduzidas e alguma alteração textural. Como ele já tinha o diagnóstico de colangite esclerosante primária, deu compatível com colangite esclerosante primária. E a elastografia, usando a classificação, que equivale os quilos pascais com a classificação Metavir, deu uma fibrose F4. E uma esplenomegalia também estava presente no ultrassom. Mas a gente está vendo que essa elastografia, ela é de 2021 e em 2018, na biópsia, ele já tem uma cirrose instalada, então não foi nenhuma surpresa. A colangiorressonância, ele fez 3 colangiorressonância, a de 2018 foi próxima da cirurgia, da ressecção da colecistectomia, mostrava um afilamento então na região de colédoco, mas sem sinais tumorais. 2 anos depois, em 2021, tinha um bastante achado já sugestivo de colangite esclerosante. Então, e fica mais exuberante em 2022, quando já tem um aspecto compatível, com áreas intercaladas, que é aquele típico estenose, dilatação, e a endoscopia que era normal há 4 anos atrás, agora 5 anos atrás, 4 anos depois mostrou uma presença já de vasos em esôfago, mostrando bem a progressão da doença ao longo do tempo. Atualmente ele tem um IMC de 20 e o score MELD, que é avaliado para a possibilidade de transplante, varia entre 8 a 10. Tem sido feito porque a gente faz esse tipo de acompanhamento para as crianças que têm aí mais do que 12 anos. Então,
Uma das definições aí mais consagradas que tem da colangite esclerosante primária, que é uma definição logicamente feita para adulto, diz que a colangite esclerosante primária é uma doença colestática crônica com inflamação, com fibrose obliterante, que vai dar as deposições lá nas cascas de cebola das vias biliares e que acomete as vias biliares intra e extra-hepáticas e que evolui para óbito por cirrose biliar secundária, insuficiência hepática ou colangiocarcinoma. Então, é um curso bastante grave da doença. Ela tem sintomas não específicos, como hepato, esplenomegalia. Vocês notem que esse menino tem uma história de, aos 12 anos, tem um quadro de pancreatite com cálculo com barro biliar, mas quando faz a biópsia nele, em 2018, há 5 anos atrás, ele já tem cirrose. Então, às vezes é muito difícil diagnosticar quanto tempo você já tem da doença. Às vezes a doença tem mais tempo e não foi percebida, né? Apesar de 80% não ter icterícia na apresentação, no nosso caso ele acabou tendo por conta do cálculo biliar. A gama GT normalmente é muito elevada, é bem frequente que o FAN e o anticorpo anti-músculo liso positivo, e a gente tem o questionamento aí da possibilidade de ter colangite esclerosante neonatal, uma forma um pouco mais diferente aí do que a gente conhece como colangite esclerosante primária. E a gente fala colangite esclerosante primária, né? Por que a gente fala primária, né? Primária. A gente tem que ficar bem atento nisso em pediatria, porque você pode ter condições genéticas, né? Como as mutações do gene ABCB4, a fibrose cística, a imunodeficiência, síndrome de Scott-Aldrich, histiocytose de célula de Langerhans, anemia falciforme, várias patologias que são comorbidades ou que acabam cursando com colangite que não é exatamente primária, que acaba sendo meio secundária a essas outras características. A gente chama de primária aqueles que você não tem todas essas possibilidades, onde a gente já percebeu que todas essas possibilidades já foram descartadas. E além disso, a gente tem a colangite esclerosante associada à hepatite autoimune, que é a colangite esclerosante autoimune, né? Que, como a gente vai ver, é um pouco diferente da colangite esclerosante primária. Há vários trabalhos na literatura, a maior parte deles tinha casos unicêntricos, então tem 30 e poucos pacientes, 20 e poucos pacientes, mas em 2017 o Denot e colaboradores fizeram esse estudo multicêntrico com 781 crianças. Esse estudo realmente fez com que a gente entendesse melhor a doença, porque quando você tem assim um estudo bem feito, com mais pacientes, você entende a história natural. E isso ajudou muito a gente a compreender a doença e também fazer os tratamentos necessários. E o que eles encontraram nesse estudo, né? Que a hipertensão portal, ela ocorre em 38% dos casos em crianças, e as complicações biliares em 25% dos casos de complicações em crianças, né, que foram estudadas com CEP. E quando você desenvolve a hipertensão portal, a sua sobrevida é 2,8 anos. E quando você desenvolve complicações biliares, a sua sobrevida é de 3,5 anos com o fígado nativo. Ou seja, nesse meio tempo, você vai ter que fazer um transplante de fígado. Uma coisa que a gente já viu na definição, que é a definição ampla de adulto, é a história do colangiocarcinoma. Mas como que o colangiocarcinoma evolui na infância? Então, foi ótimo esse trabalho, porque esse trabalho mostrou para a gente que ocorre, apesar de ser 1%, ele ocorre também na infância. E aqueles que tiveram uma sobrevida livre de eventos, ou seja, não tiveram complicações, não tiveram hipertensão portal, não tiveram cirrose, descompensação, não tiveram complicações biliares, prurido, colangites, 70% em 5 anos depois do diagnóstico e 53% em 10 anos. Mas aí a gente cai naquele mesmo questionamento, né? Esse nosso paciente, por exemplo, ele já tem cirrose, né? Então, essa sobrevida global de eventos vai defender muito tempo, né, de acompanhamento, em que época, né, em que grau de cirrose, de acometimento hepático você tinha o caso para ter, né? Então, certamente, casos que já chegam com uma cirrose mais avançada vão ter uma sobrevida livre de eventos menor. E aqui o Denot mostra essa tabela que ele classifica, então,
uma coisa que é muito importante na pediatria, que é a colangite esclerosante de pequenos ductos, né, que a gente vê que a maior parte é em crianças, de grandes ductos, aqueles que não estão associados à doença inflamatória intestinal, aqueles que estão associados à doença inflamatória intestinal e aqueles que não têm hepatite autoimune, né, então tem só a colangite esclerosante primária, a gente observa que mais de 80% tem doença inflamatória intestinal. E naqueles que têm colangite esclerosante autoimune, né, que é a sobreposição da hepatite autoimune com a colangite esclerosante autoimune, é um pouco menor a frequência da doença inflamatória intestinal, mas ela também existe. E o que mais esse artigo mostrou para a gente, né? Que a CEP ela tem um curso crônico e progressivo em crianças, isso fica muito evidente no nosso caso, né? E quase metade desenvolve um desfecho adverso após 10 anos, né, do diagnóstico da doença. Que você ter bilirrubina alta, gama-GT alta e o APRE, que é um score que mede a fibrose hepática, né, através de marcadores não invasivos, se eles forem altos, ou seja, se tiver hipertensão portal, se já tiver complicações de colangite, você vai ter um maior risco. E a doença inflamatória intestinal, parece que você tem um fenótipo bem distinto da doença inflamatória intestinal associada à colangite esclerosante primária, quando você não tem, é muito distinto daquela que não tem a CEP associada. Então, a doença inflamatória intestinal com a CEP é bem diferente da doença inflamatória intestinal que não tem CEP. E quando a gente falou, então, um pouquinho da colangite de pequenos ductos, as alterações biliares, né, estão presentes, né, mas só na histologia. Você não pega elas nem na colangioendoscópica retrógrada, nem na colangiorressonância. Ela é mais comum em crianças do que em adultos e ela tem um melhor prognóstico geral. E esse trabalho também foi muito esclarecedor no ponto de parecer que na colangite esclerosante primária de pequenos ductos parece, vamos dizer, entre aspas, uma doença mais benigna e também parece não levar ao colangiocarcinoma. Quais são os aspectos que são interessantes no nosso caso, né? Nossa, esse menino teve tanta complicação, elas são comuns, né? Ah, sim, elas são comuns e o que a gente está esperando nesse caso é que ele evolua com prurido, com colangite de repetição, porque a colangiorressonância dele está mostrando para a gente que realmente tem mais áreas de dilatação e estenose. E a gente é interessante levantar esse questionamento, né? Quais erros que são comumente cometidos no manejo dos pacientes que têm colangite esclerosante primária, que a gente viu nesse caso, né? Tratar como hepatite autoimune, né? Isso é uma coisa bastante importante da gente chamar a atenção. E o prognóstico ele seria melhor se não apresentasse a doença inflamatória? E a outra questão, né? Ele faz o diagnóstico de colangite esclerosante primária e só 2 anos depois faz a colonoscopia para investigar uma doença inflamatória intestinal. Qual seria o momento certo para indicar a investigação? E a gente não tentou novos tratamentos para a CEP, né? Não usamos vancomicina. Quais seriam as indicações de usar novos tratamentos? A gente sabe também que eles têm maior risco de neoplasia coloretal, né? Como investigar, quando investigar, o papel dos autoanticorpos, eles realmente ajudam, né? Ou eles confundem mais. E é importante, a gente falou um pouquinho, né? Mas outro questionamento importante é as diferenças entre colangite esclerosante primária e colangite esclerosante autoimune. E o que a gente poderia fazer de diferente nesse caso? Esse caso, então, tem uma evolução com prognóstico para transplante hepático, né? No momento, ele está compensado, mas ele tem uma provável necessidade. Por quê? Porque ele tem o risco do colangiocarcinoma e tem a própria progressão da doença. Mas ele tem um MELD ainda que não favorece, né? Não é um MELD alto, né? Entre 8 e 10. E ele também não entrou com quadro de prurido intratável, colangite de repetição, mas no horizonte e pela história natural da doença, esse menino vai evoluir para um transplante hepático ao longo do acompanhamento, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter no horizonte aí do tratamento, que esse é um destino que vai chegar um pouco mais cedo, um pouquinho mais tarde, e o que a gente pode fazer para que isso seja da melhor forma possível. E para isso a gente sempre tem que se manter atualizado, né?
A gente sempre traz a informação com bastante nível de evidência e o que a gente pode juntar também com a nossa prática. Então venha para o Hepatoped Talks e a gente vai ter muito o que discutir. Muito obrigada.